Que bom ter você aqui nessa terceira reflexão da nossa série de estudos do Salmo 23. Antes da gente abordar o tema de hoje, deixa eu te fazer um convite. Se você quiser conhecer nossa igreja presencialmente, está convidado a participar dos nossos cultos. Eles são aos domingos, às 18h30. A nossa igreja, Igreja Batista Fonte Morungaba, fica aqui na Vila Mariana, na cidade de Morungaba, Rua Manuel Joaquim Teixeira, 288. Somos uma igreja voltada para as Escrituras, informal, tranquila, e estamos de braços abertos para receber você. Vamos ao Salmo 23. A primeira reflexão que vimos, e todas elas estão no nosso canal aqui do YouTube, tratou do tema do Salmo. O versículo 1 nos apresenta esse tema, a ovelha e o seu pastor. O versículo 1 do Salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Esse versículo nos inspira a assumir nossa verdadeira identidade. Nós somos ovelhas e precisamos dos cuidados do nosso pastor, que é o nosso Criador, o Senhor Deus. E essa é a ideia-chave da canção. Tudo que vai ser dito nos 6 versículos desse Salmo é um desenvolvimento dos cuidados do Senhor pastor para conosco, suas ovelhas. A segunda reflexão tratou da paz de espírito que nós encontramos somente num relacionamento íntimo e de submissão para com o Senhor. O versículo 2 diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Continuando, nós veremos mais 2 cuidados que o pastor, o Senhor, tem para conosco, suas ovelhas amadas. Lembra que o versículo 1, o salmista Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de nós de modo personalizado, de forma pessoal. E as 2 maneiras do pastor cuidar da sua ovelha, que nós vamos ver hoje aqui no versículo 3, diz assim: restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Restaura-me o vigor fala de restauração, é uma palavra ligada à ideia de arrependimento, retorno. A palavra hebraica para restaura-me é chegar de volta e se refere também não só a um caminho que você tem que retornar, mas também a relações espirituais, voltar para Deus, arrepender-se do mal e se voltar para o Senhor. A palavra vigor, restaura-me o vigor, tem a ideia de alma, de ser vivente. Algumas Bíblias trazem refrigera minha alma, minha vida, minha pessoa, o indivíduo como um todo, incluindo raciocínio, desejos, emoções e vontade. O que isso mostra para nós? Que muitas vezes na nossa caminhada, na nossa peregrinação, como indivíduos, como nefeshes, como almas, seres viventes, nós precisamos ser trazidos de volta. E esse retorno é realizado pelo pastor. O Senhor está sempre pronto a fazer isso por nós. A ovelha não faz isso por si mesma. Então é como se Davi estivesse dizendo assim no versículo 3, traz minha vida de volta. Mas de volta do quê? Perceba o que havia na mente de Davi como pastor no campo ao mencionar essa lição aqui. Quando o pastor percebia uma ovelha faltando no rebanho, ele saía para trazê-la de volta. Aquele membro vagando, perdido, meio rebelde. Então o pastor a chama pelo nome e aguarda, e a ovelha que conhece a voz do pastor e discerne a voz do pastor, então ela volta. E o pastor ficava esperando ouvir o balido da ovelha vindo de onde ela estivesse. Aquele balido é a resposta de que a ovelha ouviu e está voltando. Essa ovelha desgarrada, então, é trazida de volta para o rebanho, mesmo que ela não quisesse. Só que ela pode ser uma ovelha que cria o hábito de sair e se afastar e de vagar sem direção, colocando sua própria vida em risco. E todas as vezes o pastor vai sair em sua procura. Se isso se repetir vez após vez, o que o pastor precisa fazer? Tomar uma medida radical e dolorosa. Primeiro ele vai atrás da sua ovelha, a resgata do lugar perigoso onde ela se meteu de novo. Às vezes ela pode ter caído num buraco, ficar presa num arbusto, num cacto. Só que aí esse pastor a pega, segura firme junto de si e abruptamente quebra uma de suas patas. Depois faz uma tala para essa pata quebrada e carrega a ovelha de volta, essa ovelha desobediente.
carrega sobre os seus ombros e coloca novamente num lugar de segurança. O principal objetivo do pastor é que, durante o período de recuperação, a ovelha aprenda a depender completamente do seu pastor enquanto ela se recupera da pata. E que assim ela aprenda a não se afastar mais do rebanho e sim, depois de ser trazido de volta, ficar no lugar onde ela tem que ficar e não ir para caminhos perigosos. Qual é o caminho errado por onde você e eu saímos? De maneira bem objetiva, é o pecado. O caminho errado do qual o Senhor pastor nos traz de volta se chama pecado. É quando não damos a importância para a palavra de Deus, assumimos o controle da nossa vida e começamos a nos comportar do jeito que achamos melhor, de acordo com a nossa própria vontade. Se uma pessoa é filha de Deus pela fé em Cristo, duas coisas estão envolvidas nisso. Primeira, não é normal ela se rebelar contra o Criador, o Senhor e o pastor. Segundo, se ela é ovelha, se ela é filha de Deus, o Senhor pastor não vai ficar indiferente. Ele vai atrás dela. Ele vai entrar em ação para restaurar essa vida. Eu me lembro de um exemplo disso. Eu estava lendo um livro sobre santidade e na introdução de um dos capítulos falava do testemunho de um homem de meia idade cristão que, mesmo sendo da igreja e até tendo funções na igreja, escolheu uma vida hipócrita e foi adotando aos poucos comportamentos pecaminosos. Começou a ficar distante da família, da esposa, começou a ser infiel a ela, a cair na pornografia, praticar o adultério e deixou sua família de lado. É claro que a situação desse homem ficou insustentável e o pastor entrou em ação. E ele, como filho de Deus, teve o refrigério da sua alma. A sua esposa e seus filhos o deixaram, ele perdeu casa e quase tudo que possuía em decorrência do seu pecado, e isso o levou ao quebrantamento. Isso o levou ao arrependimento e à volta aos caminhos do Senhor. E o livro conta que, certa vez, sentado na frente do conselheiro, buscando aconselhamento bíblico, ele reconheceu a mão de Deus agindo para trazê-lo de volta. A mão de Deus quebrando a sua pata, afligindo-o com a dor. De fato, ele se arrependeu, se voltou para o Senhor, mas ao mesmo tempo ele lamenta porque ele perdeu definitivamente as pessoas que ele mais amava na sua vida. Deixa eu citar para você o que a palavra de Deus diz a esse respeito em outra passagem. Hebreus diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram por ela exercitados. Nós gostamos da ideia do Deus terapeuta, o Deus generoso, o Deus que nos concede dádivas, mas a figura do pastor também dá a ideia de um Deus restaurador, que precisa nos disciplinar para o nosso bem, nos trazer de volta para si, para os seus caminhos, porque sem Ele vamos para caminhos espirituais que são graves. Como Ele nos disciplina? Deus nos disciplina chamando a atenção, advertindo através de uma autoridade espiritual, de pai, mãe, um líder, um pastor, de um irmão em Cristo, através da igreja, do ensino da palavra, de irmãos na fé maduros. Deus nos disciplina através de circunstâncias dolorosas, tentando abrir os nossos ouvidos para os nossos erros e nos trazer de volta. Há uma frase que diz que a dor é o megafone de Deus, pelo qual Ele fala com os seus filhos que estão ensurdecidos. A segunda parte do versículo 3, após nos falar sobre Deus nos trazer de volta, nos refrigerar, nos restaurar ao caminho certo,
A segunda parte nos fala sobre Deus nos dando direção. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então Deus nos conduz a pastos verdejantes, Ele é o nosso pastor, a águas tranquilas, Ele nos dá descanso, paz de espírito. Esse Deus pastor nos restaura a plena comunhão com Ele e a nossa jornada prossegue e Ele quer nos guiar. E Ele diz assim, o meu pastor guia-me nas veredas da justiça. A palavra guiar significa liderar, conduzir, trazer. Então imagine os campos palestinos onde estavam as ovelhas. Nesses campos haviam muitas trilhas espalhadas pelos terrenos acidentados. Às vezes essas trilhas eram feitas por animais do deserto, por ladrões que ficavam de tocaia e às vezes até o vento fazia marcas de trilha no chão. Para as ovelhas, todos aqueles caminhos pareciam iguais, mas de fato eram caminhos perigosos ou caminhos que não levavam a lugar nenhum. A única opção para a ovelha seguir com segurança por um caminho era seguir o seu pastor e não seguir o seu próprio instinto, nem a sua própria visão. Era o pastor que guiava as ovelhas pelas veredas da justiça. Inclusive, veredas da justiça aqui, pensando em nós, é uma metáfora para indicar a vida de obediência à palavra do pastor, que é o único estilo de vida seguro que você e eu podemos ter. O Senhor é o nosso guia fiel, que nos conduz. Nos conduz como? Pela sua palavra. Os caminhos justos de Deus para mim e para você estão aqui. E se sairmos desses caminhos, estaremos em caminhos inseguros. As veredas da justiça são as orientações da palavra de Deus nas quais Ele quer nos guiar. Davi destaca essa orientação sábia de Deus como um guia fiel que conduz suas ovelhas em segurança mesmo diante dos maiores perigos. O mundo está cheio de perigos. Perigo do adultério, da corrupção financeira, o perigo da mentira, da preguiça. Todo tipo de perigo se espalha ao nosso redor. Cabe a nós abrir a palavra e deixar que o pastor nos guie por veredas seguras. E é interessante que Davi diz assim, e ele faz isso por amor do seu nome. A reputação do próprio pastor estava pesando ali. Em virtude de quem ele é para a glória dele que isso precisa acontecer. É uma questão de honra para o Senhor que nós andemos de acordo com a sua palavra. Esse deve ser o alvo da nossa vida, viver para a glória de Deus. E sabe, quando Deus está sendo glorificado, essa é a maior bênção que nós podemos receber. Nada traz maior benefício para o ser humano do que Deus sendo glorificado. Esse é o nosso bem maior. E Deus é glorificado quando nós abrimos a sua palavra e permitimos que Ele nos guie, seguindo as orientações que nós lemos, entendemos e aprendemos aqui. Ao longo da vida, enquanto você segue o pastor, você vai ter experiências diversas, provações, dificuldades. Saiba que nenhuma dessas experiências e situações vai pegar o Senhor de surpresa. Ele é o seu pastor, Ele quer te conduzir. E Ele te conduzir não significa uma jornada sem problemas e dificuldades. Significa que em toda e qualquer situação, o pastor como guia fiel estará com você. Eu queria terminar essa reflexão mencionando uma frase de Lutero. Ele diz assim, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Eu não sei que desafios a vida vai trazer, mas eu sei que a palavra de Deus é a direção. São as veredas da justiça nas quais o Senhor quer me conduzir. Aqui eu sei como agir. Pela palavra eu sei como proceder. Pela palavra eu vou saber que caminho eu devo andar. Que você, como ovelha do seu pastor, se permita ser resgatada, restaurada pelo pastor. E também você se permita ser guiado nas veredas da justiça, por amor do nome dele. Que Deus abençoe sua vida. E se você gostou dessa mensagem, compartilha com bastante gente, deixa seu like aí, o seu comentário, se inscreve no nosso canal e vamos fazer a mensagem da Palavra de Deus crescer e chegar no máximo possível de pessoas. Fique com Deus.